Fechou então. Então vamos? Vamos ver? Fechou. Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? Vamos lá? Deixa eu me apresentar, né? Sou o professor Douglas, de Química. Na verdade, eu tenho certeza que vocês deram uma olhada na- no edital e devem ter dado uma assustada com relação, principalmente à Química. 28 tópicos, não é? Se você falar, professor, quanto de Química é aquilo? Tudo. Literalmente. Aquilo lá é tudo que você vê em ensino médio. Todo. Os 3 anos do ensino médio está contido naquilo ali. Tá? Para não dizer assim com exageros, tem algumas coisas que eles retiraram. Menos mal, menos mal. Dentro da química orgânica eles tiraram bastante coisa. E até a própria fisicoquímica eles deram uma reduzida. Mas é muito assunto. Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: banca UFMT não tem tantas questões assim de química. Por que não tem tantas? Porque eles não fizeram tantos concursos que englobam essa área. Então a gente tem de questões mesmo feitas na UFMT em torno de umas 70, 80 questões. De tudo, de tudo. Você fala, poxa, mas só isso, professor? Pois é, só tem isso. Mas, é óbvio, existem algumas bancas que são muito semelhantes a ela e a gente vai usar algumas questões que são semelhantes até a da UFMT. Então, professor, todas as questões que a gente vai ver são questões da banca da UFMT? Não, não são todas da banca da UFMT, mas são semelhantes. E eu posso te dizer, as da UFMT está tudo contido aqui. Com certeza, com certeza. Uma ideia que eu já quero deixar bem clara, até para a galera que está já ralando, estudando sozinho. Foca em química geral. Por quê, professor? Porque a UFMT, por, assim, de uma maneira geral, ela acaba abrangendo muito mais dentro da química geral do que dentro das outras. Isso é até melhor. Por que dentro da química geral é que ela vai acabar se empenhando mais nas questões, professor? Por dois motivos. O primeiro, porque ela é a mais abrangente, ela compõe 50% das questões. 50% da matéria como um todo, né? Não das questões, da matéria. Química é química geral, tá? Além disso, a própria química ela tem um grande detalhe aqui, que são os pré-requisitos. Para você tratar de um assunto, você acaba tendo que falar de outros assuntos anteriores. E a química geral é o pré-requisito para as demais. Por isso, até, eles não se empenham tanto em cobrar questões que sejam muito mais para frente, dentro da química orgânica e dentro da fisicoquímica, porque puxa muito da química geral. Então, eles acabam empenhando questões, perguntando bastante sobre química geral mesmo. E dentro da química geral existem alguns temas que são bem relevantes. Hoje, a gente vai trabalhar aqui atomística, tá? Que na verdade é uma sub-área, não é uma pequena, é uma sub, que está dentro do que nós chamamos de teorias atômicas, estrutura atômica, estrutura eletrônica, e aí depois disso tudo a gente acaba falando um pouco sobre tabela periódica, que é outro assunto bastante relevante dentro da própria química geral. Ok? Então, esses assuntos aqui são assuntos extremamente recorrentes dentro do que nós conhecemos como química geral nos concursos. Não é só na banca da UFMT, tá? Nas bancas em geral, a maioria, quando aparece química, é química geral. É química geral. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada em tudo que a gente pode falar desses assuntos. É impossível a gente começar sem falar de teorias atômicas. O que são teorias atômicas, professor? Na verdade, quando a gente trata de teorias atômicas, eu estou falando justamente de quem é o átomo. Tá? Nós estudamos normalmente 4 teorias atômicas. Uma curiosidade, a palavra átomo, tenho certeza que você já ouviu falar dela, né? O grande astro dentro da química. Átomo, o que é átomo? Átomo significa indivisível. Tá? A palavra átomo significa indivisível. Entretanto, átomo, essa palavra, ela é muito anterior às teorias atômicas. Na verdade, nós estamos falando lá dos filósofos, tá, gregos. Existia uma escola filosófica grega que se chamava os atomistas, que eles diziam no estudo da matéria que
toda a matéria era composta de átomos. O que seriam átomos? Eles falavam que se eu pegasse qualquer material, qualquer que fosse, um papel, uma pedra, tanto faz, e eu fosse partindo ela, ia chegar num momento em que eu não conseguiria mais partir, dividir. Esse momento, essa partícula unitária, é que ele chamaria de átomos. Isso, gente, século 4, 5 antes de Cristo. Para você ter uma ideia, essa palavrinha foi surgir lá. Só que dali para frente não se levou muito em consideração essa característica. Não era muito acreditado justamente que a matéria seria composta de partículas indivisíveis. Até porque, por exemplo, um dos filósofos mais famosos, Aristóteles, por exemplo, dizia que não, a matéria poderia ser partida infinitamente, poderia ser dividida infinitamente. Bom, aí passa-se quase 2000 anos, tá? Chega o advento da própria ciência, e dentro da ciência surge aqueles que também já eram meio filósofos, meio cientistas, e começam a bolar o que nós chamamos de leis ponderais. Essas leis ponderais começavam a descrever a matéria de uma maneira um pouco diferente. E para isso surge esse cara, Dalton. Quem que foi esse tal desse Dalton? Bom, ele se inspirou para cunhar o que nós chamamos de teoria atômica, tá? E utilizou como princípio explicar as tais leis ponderais, tá? Então, quando ele determina essa primeira teoria atômica, ele está tentando explicar as leis ponderais que não eram leis dele. Existiam outras leis ali, tá? Lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton, lei de Gay-Lussac, entre outras. E ele, para explicar aquilo, ele vai fazer, então, uma teoria, um modelo. Essa teoria, vale ressaltar, ela não é experimental. A primeira teoria atômica, ela não é experimental, gente. Ele não fez um experimento para provar o átomo, não. O que ele fez? Ele montou um modelo, montou uma teoria em cima de outras teorias, tá? Então ele agrupou todas aquelas teorias para explicar o que seria a formação da matéria, do que a matéria era feita. E isso, esse modelo atômico foi denominado, foi conhecido como o modelo da bola de bilhar. Está aqui, ó, para quem não se ligou, bola de bilhar. Lembra da bola de sinuca? Ela é arredondada, maciça, não é? Pesada, e ela não parece ter uma divisão, né? Parece que ela é toda feita certinha, não é? Aquilo ali é basicamente, de uma maneira bem grosseira, o que Dalton disse que era o átomo. Bom, como assim, professor? Vamos lá, vamos colocar os principais tópicos para ele. Primeiro, a matéria é constituída desses tais átomos indivisíveis. Essa é a primeira coisa que ele falou. Todo material é constituído de átomos indivisíveis, ok? Bom, os átomos são maciços, indestrutíveis, imutáveis e arredondados, tá? Ele dizia então, olha, o que são essas pequenas partículas que geram, né, que são utilizadas para a formação da matéria? Toda matéria é formada por átomos, que é a menor partícula possível. Essa partícula ela é indivisível, ela é maciça, ok? Ela é arredondada, né, esférica e indestrutível. Eu não posso nem criar nem destruir, tão pouco eu posso alterar. Ou seja, eu não tenho como fazer um átomo de um elemento virar um átomo de outro elemento, segundo Dalton. Ok? Esses são os princípios, essas são as partes mais importantes dentro do princípio de Dalton, dentro da teoria atômica de Dalton. Um elemento, e ele definiu, né, o que seria um elemento químico, professor? Segundo Dalton, o elemento seria constituído de átomos, tá? Seria um conjunto de átomos que apresentasse massa e propriedades iguais. Ou seja, todos os átomos de um elemento seriam iguaizinhos uns aos outros. E o que definia ele? A massa. O que separava, o que diferenciava um do outro, igualmente seria também a massa. Ele falava, então, olha, um elemento para ser diferente do outro é porque eles possuem átomos com massas diferentes. Tá? Já deixo bem claro, isso é verdade, professor, hoje? Não. Hoje a gente sabe que não é a massa que tem essa característica de identificação, a gente vai ver lá na frente.
ok? Bom, e por fim, nós temos ainda isso aqui, ó. O que seriam as substâncias? As substâncias seriam conjuntos de átomos, tá, que se uniriam. E vale ressaltar, em um processo, em uma reação química, os átomos eles não seriam transformados, não. O que mudaria seria justamente o conjunto. Então, um conjunto de átomos se transformando em um outro conjunto de átomos, tá, seria a formação das substâncias através das reações químicas. Isso aqui é o modelo atômico de Dalton. Modelo atômico de Dalton é o primeiro, estamos falando aqui do século XIX, início do século XIX, 1804, 1805, tá? Isso aqui, muito importante, foi a primeira teoria atômica. Para a gente chegar na próxima teoria, que é justamente a teoria de Thomson, precisou de 100 anos, galera. Então eu estou falando agora já do século XX. 1905, 1904, quase que 100 anos certinho ali, tá? O que mudou? Na verdade, Thomson, ele vai utilizar agora sim um experimento. E durante as análises experimentais dele, ele percebe alguns erros na teoria de Dalton. Então, a partir daqui, eu falei para vocês, Dalton não era uma teoria experimental, tá? É uma teoria usada para explicar outros experimentos, para explicar as leis ponderais. Thomson não. Thomson ele fez um experimento muito famoso. Eu tenho que saber, professor? Tem. Qual que é o experimento? É o experimento utilizando ampolas de Crookes ou raios catódicos. Lembra disso aqui, ó? Raios catódicos. Essa é uma palavra-chave quando se trata de Thomson. Então, o que Thomson fez? Ele utilizou ali um experimento para justamente determinar a natureza elétrica da matéria, galera. É isso. O que era esse experimento, né? Como que funcionava? Era assim, ó. Isso aqui é um tubo de raio catódico, tá? É isso. Experimento do tubo de raios catódicos. Dentro de uma ampola, né, de um vidro, lá dentro praticamente sem ar, ele sugava o ar, era vácuo, eu teria duas placas. E dessas placas eu aplicaria uma diferença de potencial, uma corrente elétrica, e alguma coisa saía de uma placa em direção à outra. Essa coisa é que ele chamou de raios catódicos. E durante os experimentos, aquilo deixou Thomson curioso. Ele falou: uai, está saindo alguma coisa justamente de uma placa em direção à outra. A primeira coisa que ele pensou é: será que isso são átomos mesmo? Não eram. Por quê? Por causa da luminosidade. Ele falou: cara, se está saindo aqui algum tipo de luz, então isso aqui pode ser energia. Tem como provar se é energia ou não. Ele fez experimentos e provou que aquilo não era energia, era matéria. Era matéria que estava saindo de uma placa para outra. E aí ele fez algumas medidas e percebeu que aquelas partículas que saíam de uma placa para outra era matéria, mas era uma massa muito pequena, e que não era praticamente alterada a massa da própria placa. Por isso, ele descreveu então que, na verdade, saía uma parte do átomo. Aqui se descobre a primeira partícula subatômica. O que significa subatômico, professor? Significa menor do que o átomo. Tá? Então aqui duas coisas já mudaram de cara no modelo de Dalton. Primeira coisa que muda, o átomo já não é a menor partícula. Segunda coisa que muda, o átomo não é mais indivisível. A partir de Thomson, o átomo passa a ter característica de ter partes. Qual que é essa parte, professor? Os elétrons. Aqui ele descobre então os elétrons. E o que são essas características, professor? Opa! Basicamente, quando nós analisamos, né, ó, o que mudou, professor? O átomo já não é mais maciço. Essa é a primeira coisa que ele diz. Ela não é uma coisa rígida. Ele diz, olha, o átomo não é maciço. Na verdade, por que não pode ser maciço? Porque se ele fosse rígido, como é que uma parte sairia? Então não teria como. Então ele fala, ó, não é maciço. O que eu sei é que ele é homogêneo, ele é uniforme. Como assim? A massa é toda distribuída por ele, mas não necessariamente ele vai ser maciço. Além dessa característica, eu ainda posso dizer que o átomo agora é
divisível. Então, a partir de Thomson, o átomo deixa de significar algo indivisível e passa a ser algo divisível. Qual é a característica, professor, mais importante desse modelo? Está aqui a primeira, em relação aos elétrons, descoberta dos elétrons. Os elétrons possuem carga negativa, a massa muito pequenininha, mas ainda é matéria, e está incrustado. O que seria incrustado, professor? O que seria isso aqui? Na verdade, imagina um panetone. Panetone tem aquelas frutinhas, não tem? Aquelas frutinhas, imagine que são os elétrons. Você consegue lembrar que, na verdade, ele está distribuído por toda a massa? Não está só na parte externa, não é? A mesma coisa seria aqui, em relação ao átomo. O átomo seria aquela massa que teria uma carga positiva, e eu já vou explicar por quê. Então, a massa positiva com esses elétrons negativos grudados. Professor, mas por que o senhor está falando que a massa tinha que ser positiva? Por causa dessa característica. O átomo é neutro. Galera, por favor, a partir de Thomson se descobre então a natureza elétrica da matéria e todo o átomo no estado fundamental é característico como neutro. O que significa neutro? Muita gente pensa neutralidade, nesse caso, para cargas, significa não ter carga. Não é isso. Neutro significa ter cargas negativas iguais às cargas positivas. Ok? Tudo bem? Então, neutro significa carga positiva e negativa. Por isso, eu disse para vocês que ele precisava ter justamente os elétrons incrustados, está aqui, mas aqui essa massa inteira sendo positiva. A massa positiva com esses elétrons de cargas negativas incrustados. E só para a gente contextualizar, se modelo de Dalton é chamado de modelo da bola de bilhar, o modelo de Thomson é chamado de modelo do pudim de passas. Então essa palavrinha, professor, tem que saber esses nomes? Tem, porque também é muito conhecido. Então, modelo do pudim de passas. Talvez a gente fique, pudim de passas, professor, não faz sentido para a gente. É porque não é igual o pudim que a gente tem. Seria um doce inglês, que é muito parecido como se fosse um panetone mesmo, tá? As passas ali, separadas ali no meio, como se fosse o panetone. Tudo bem? Então, isso daqui é o modelo de Thomson. Aqui, primeiro modelo experimental mesmo, ok? Esse é o primeiro modelo experimental, então o segundo. Então, aqui já algumas coisas de Dalton já ficou para trás. Átomo não é mais indivisível, não é? Átomo é divisível. Aqui se trata de partículas menores, descoberta de partículas subatômicas e da própria natureza elétrica da matéria. Bom, não parou aí. Eu falei que são 4, não é? Se de Dalton para Thomson teve em torno de 100 anos, de Thomson para Rutherford, na verdade, foi em torno de uns 10, nem isso. Tá? Entre 5 e 10 anos surge o modelo de Rutherford. O que é o modelo de Rutherford, professor? Na verdade, assim como Thomson, Rutherford fez um experimento. Vale ressaltar que tanto Thomson quanto Rutherford não fez experimento para determinar o modelo atômico, não foi isso. Ele fez o experimento e, através do experimento, tem incoerências nesse modelo. E aqui, qual era o experimento de Rutherford? Tem que saber também. É o modelo do bombardeamento de partículas alfa. Tá? Bombardeamentos de partículas alfa. O que é isso, professor? Na verdade, o que aconteceu? Esse aqui é Rutherford. Rutherford ele planejou, tá, um seguinte experimento. Ele colocaria uma fonte radioativa, tá, uma partícula radioativa, dentro de uma caixa de chumbo. Por quê, professor? Porque aí as partículas não sairiam. Só que nessa caixa de chumbo teria um orifício, um pequeno orifício, e ele sairia essas partículas alfa saindo desse orifício em direção a uma lâmina de ouro, uma folha de ouro. Por que o ouro, professor? Porque o ouro eu consigo fazer com que seja tão fino como mais ou menos umas 1000 vezes mais fino do que uma folha de papel. Só para você ter uma ideia, eu consigo fazer muito fino mesmo. Então, ele pensou isso aqui no experimento, ó, eu vou pegar e disparar essas partículas alfa em direção a essa lâmina de ouro. A ideia é, duas coisas poderiam acontecer. Como Thomson disse que a massa ela era totalmente uniforme,
Das duas, uma. Ou as partículas alfa bateriam como se fosse numa parede e voltaria, ou seja, nada atravessaria. Ou, no segundo caso, todas elas passariam sem nenhum problema. Então, das duas, uma. Se o átomo é uniforme, ou todo mundo passa, ou ninguém passa. E quando esse experimento ocorreu, quem realizou foi esses caras aqui que foram estudantes deles, Geiger e Marsden. Esses dois fizeram experimento e a surpresa foi tanta que Rutherford disse assim, ó, vocês fizeram errado. Eu vou lá para fazer porque vocês fizeram alguma coisa errada. E realmente repetiu a mesma coisa. O que se repetiu, professor? Vamos lá. A maior parte realmente passou. Cerca de 99% passou direto, sem nenhum desvio. O que seria correto se fosse 100%. O que aconteceu para surpresa foi algumas dessas partículas se desviaram. Bateram em alguma coisa e desviou. E algumas ainda se refletiram. E ali, então, depois de repetir esse experimento, ele percebe que o modelo de Thomson está incorreto. Por que está incorreto? Porque ele já sabe, opa, o átomo, então, ele não é uniforme. Ele descreve, então, através desse experimento, algumas características mais específicas para os átomos. Vamos lá, quais são as características? Primeiro, o átomo agora seria dividido em duas regiões. Duas regiões. Quais duas, professor? Está aqui, ó. Núcleo e eletrosfera. Então ele fala, olha, o átomo não é uma coisa só. Ele tem duas regiões. Uma região central, que ele chamou de núcleo, e uma região externa, que ele chamou de eletrosfera. E o que tem nessas duas regiões, professor? Primeiro, no núcleo eu tenho característica, primeiro, ter duas partículas. Então, olha, o núcleo do átomo eu tenho duas partículas. Quais são essas duas, professor? Os prótons, que tem carga positiva. Aqui surge essa palavra prótons. Já vi pegadinha falando lá de Thomson, prótons. Não, prótons é em Rutherford. Bom, e outra partícula chamada nêutrons. Professor, ele descobriu os nêutrons? Não. Na verdade, Rutherford não descobre essa segunda partícula. Ele apenas teoria. Tá? Ele fala assim, ó, eu vou dizer que lá dentro tem uma outra partícula por uma questão muito óbvia. Qual questão, professor? O que acontece se eu colocar um monte de partícula positiva, uma grudada na outra? Repulsão. Se repelem cargas iguais, se repelem. Isso não permitiria estabilidade no núcleo. Então, o que ele falou? Nesse núcleo eu tenho cargas positivas, mas eu tenho partículas neutras que vai ajudar a estabilizar esse núcleo. Ele chama esse cara, ele diz, ó, tem essas partículas. Eu consegui reconhecer? Não, mas alguém vai reconhecer. Quem que conhece essas partículas é um aluno dele mais para frente, chamado Chadwick. Tá? Chadwick foi o cara que encontra esses tais desses nêutrons, depois consegue, através de um experimento, determinar a presença deles. Bom, outra característica extremamente importante para o átomo, ou melhor, para o núcleo, tá aqui, ó. Praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. O que ele determina é, esse núcleo, ele é extremamente maciço, extremamente denso. Por que denso, professor? Porque ele tem toda a massa, mas ele tem um tamanho mínimo. Mínimo quanto? Ele é extremamente pequeno, só para que a gente tenha uma ideia, em relação ao próprio átomo, de 10 a 100 mil vezes menor. Como assim, professor? Faz uma referência para a gente, é fácil. Imagine a Arena Pantanal ser um átomo. Ok? A Arena Pantanal inteira é o átomo. O núcleo seria uma bola de bolita, aquelas bolitas pequenininhas, lá no centro do campo. Aquilo seria o núcleo. Então é algo muito pequeno em relação à totalidade do átomo. Isso explica por que a maior parte das partículas atravessou direto. Bom, apresenta então elevada densidade, eu tenho que lembrar. Então quais são as características do núcleo, professor? Lembra disso aqui, ó. Núcleo é positivo, é maciço e é pequeno. Essa é a característica do núcleo. Bom, e a eletrosfera, professor?
A eletrosfera vai ter outra característica. Primeiro, ela é exterior, tá? É o restante do átomo, tá? Olha aqui, ela se encontra ao redor do núcleo. O que eu encontro lá na eletrosfera? Os elétrons. Os elétrons têm carga negativa, a mesma carga que a gente viu em relação ao próprio Thomson. Mas tem uma característica bem importante aqui. Os elétrons agora eles não estão grudados, paradinhos. Eles estão em órbita, como se fosse um planeta, realmente. E aí eu já até digo por que essa questão de planeta, tá? Então eles estão em órbita ao redor do núcleo. Beleza, beleza, professor. Que mais? Praticamente não tem massa, tá? Por isso, esse modelo todo aqui, ele foi chamado, tá? Assim como os outros tiveram algum nome, esse de sistema planetário. Como assim, professor? Pensa no sistema solar. O sistema solar é onde os planetas estão. Tem mais matéria ou mais espaço vazio? Muito mais espaço vazio, sim ou não? Porque pensar, não, professor, mas tem os planetas que são grandes. Espera aí. Mas em relação a todo o caminho que eles fazem, não tem muito mais espaço vazio do que matéria? Então, na verdade, ele diz que o átomo é esse espaço vazio gigante que tem essas partículas em órbita que seriam associadas aos próprios planetas. E no centro teria alguém de massa absurda. Nesse caso, no nosso, o Sol. Aqui no átomo, o próprio núcleo. Ok, tudo bem. Então aqui tem o sistema planetário, modelo atômico de Rutherford. Ok, tudo bem. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Tranquilo. Bora para o último. Tá? Aqui uma representação dele. Então tá aqui, claro, esse núcleo ele não está compondo tudo. Pode falar. Dentro da caixa? Não, não foi o átomo. O que ele colocou dentro da caixa foi um material radioativo. Um material radioativo. Não um átomo, um material. Então ele pegou, por exemplo, se não me engano, foi o próprio radiopolônio que ele colocou para liberar essas partículas. Ok? Então não foi um átomo, ele colocou tudo. E tanto que isso aqui ele não fez em um átomo, né? Foi na placa. Aonde que ele vê todas essas características foi naquela lâmina de ouro. Então, só para contextualizar, partículas atravessaram. Por quê? Porque a maior parte era vazio. Aquelas que se desviaram, por que que se desviaram, professor? Resposta: a partícula alfa, ela tem carga positiva. Então, quando ela passava próxima do núcleo, que também é positivo, ela repele, ela desviava. E aquelas partículas que batiam no núcleo, voltava, ricocheteava. Então, por isso que ele fez todas essas análises. Entendeu? Então, na verdade, ele não fez em um átomo só. Ele fez em relação a um grupo. Tanto que, assim, até hoje, professor, eu consigo ver um átomo? Não. Um átomo não dá. É muito pequeno. Eu consigo ver um conjunto. Agora, um só, não dá. Ok? Tudo bem? Aqui é muito abstrato pra gente, mas é algo infinitamente pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Se você pensar em uma célula, por exemplo, uma célula é pequeno. Uma célula tem bilhões de átomos. É muitos átomos que tem. Então não dá para você nem mensurar. Você fala, vixe, não dá. Não dá, ok? Bom, isso aqui é uma característica, por exemplo, para Rutherford. Rutherford tinha um pequeno problema, tá? Que vai ser sanado justamente pelo próximo cara. Qual que é o problema de Rutherford? Na verdade, Rutherford, quando fez essa teoria, na mesma época, um outro físico estudava partículas elétricas, chamado Maxwell. Maxwell, então, fez a seguinte indagação em relação a esse modelo. Ele falou, olha, todas as vezes que... Deixa eu pegar uma água, gente. Só um segundinho. Qual foi a indagação de Maxwell? A indagação de Maxwell... Olha a voz sumindo, gente. Vamos tentar. Aí. A indagação... O café para dar uma... Eu quero.
Então, para abrir um pouco essas cordas vocais, vamos lá. A indagação de Maxwell foi o seguinte: em relação às partículas elétricas, ele pegou uma placa. Imagina que ele pegou uma placa é, de carga positiva, tá? Uma placa. E ele disparava uma partícula de carga negativa junto a essa placa. O que, que ele percebia? Que essa partícula, ela ia lá em dado momento, ela começava a ser atraída pela placa positiva. Cargas opostas se atraem, correto? Então, quando ela começava a ser atraída, ela começava a liberar energia e batia lá na placa. A pergunta de Maxwell foi simples. Foi olhar isso aqui e falar: como é que tu me explica que esses elétrons não caem lá no núcleo? Obrigado. Obrigado. Então a pergunta dele foi bem simplória. Como é que você me explica que esses elétrons não caem no núcleo? E a resposta não veio por Rutherford. Rutherford não tinha como responder isso. Ele não tinha como descrever. Ele falou: não sei. É aí que surge esse cara aqui, Bohr. Eu já quero dizer para vocês o seguinte: Bohr não tem um modelo dele. Na verdade, o modelo é Rutherford Bohr. Por quê, professor? Porque o núcleo tá certo. Eu não vou mexer no núcleo. O problema era os elétrons em órbita. O que fazia com que esses elétrons não caíssem foi aí que entra esse cara chamado Bohr. O que que Bohr fez? E aí vem até uma curiosidade. Se a gente for olhando nos modelos, o primeiro eu falei para vocês, o modelo de Dalton não era experimental. Os dois seguintes, Thomson e Rutherford, experimento. Esse cara aqui já começa a trazer, voltando a ser muito mais teórico do que experimental. Tá? Esse cara, na verdade, era um físico matemático, tá? Niels Bohr. Ele vai, então, englobar na teoria de Rutherford os modelos, os conceitos da mecânica quântica. Através de estudos de Max Planck, por exemplo, ele vai definir, então, na verdade, o seguinte: os elétrons não estão em órbitas aleatórias ali. Não. Os elétrons, na verdade, eles estão em umas posições pré-determinadas. Que posições são essas, professor? Tá aqui, ó. Essas linhas aqui seriam as camadas. Então, a partir de Bohr, começa-se então o que nós chamamos de estudo da eletrosfera. Ou seja, a eletrosfera, que era algo que só estava os elétrons girando ali, passa agora a ter uma característica pré-definida. Segundo Bohr, primeira característica, camadas. Ele divide a eletrosfera em camadas. Por quê, professor? Basicamente porque os elétrons teriam um pacote de energia chamado quantum. Tá? Esse pacote de energia está relacionado a cada uma dessas camadas. E ele diria o seguinte: olha, cada camada dessa descreve uma certa quantidade em números inteiros de quântons. O elétron, ele não cai no núcleo porque ele tem esse pacote de energia que não pode ser liberado assim, dessa forma. Ele tem que estar na devida camada onde ele já estava previamente. Ele, então, através desses estudos, postula as seguintes características. Vamos lá. Primeiro, os elétrons, ele gira, sim, em torno do núcleo. Entretanto, em órbitas circulares, e eles não irradiam energia, eles não vão liberar essa energia nessas órbitas. Ok? Então, a primeira coisa que ele já descreve em relação aos elétrons. Segunda característica, o elétron, ele pode passar de uma órbita para outra. Ele pode, ele nunca pode ficar no meio. Isso eu quero que vocês lembrem. Cada uma dessas características de camada descrevem o que nós chamamos de salto quântico. Por que salto, professor? Porque essas camadas seriam como se fossem escadas. Ou você está em um degrau, ou você está no outro. Você nunca está no meio. Tá? Aqui o elétron é mais ou menos assim. Ele só pode estar nesses degraus. Não pode estar na onde, professor? Não pode estar no meio. E ele diz o seguinte: para ele passar de uma órbita para outra, existem duas possibilidades. Se ele está saltando
de uma órbita mais próxima do núcleo para uma mais externa ou mais afastada do núcleo, ele vai absorver energia. Se ele voltar de uma órbita mais externa para uma órbita mais próxima, ele vai liberar energia. Professor, é importante eu saber disso? É a parte mais importante. E aí, isso aqui, para a gente terminar, a energia emitida ou absorvida, ela não é contínua, ela é pontual. É aquilo que eu disse para vocês, são os saltos, são os degraus. Ele não pode ficar liberando e absorvendo. Não, ele absorve uma quantidade específica, salta. Quando ele libera, libera a mesma quantidade específica, nunca variando. Ok? Essas são as características dos postulados dele. E como se aplica, professor? Está aqui, ó. Isso é o que nós chamamos de salto quântico. O que é o salto quântico dentro da teoria de Bohr, professor? Descrito é isso aqui, ó. Duas características. O elétron está lá na camada dele, normalzinha. Ele vai e absorve energia. Que tipo de energia, professor? Existem 3 tipos de energia que ele pode absorver: calor, luz e corrente elétrica. São esses três tipos de energia. Quando ele absorve, esse elétron ele salta para uma camada mais exterior ao átomo. Ele vai para mais para fora. Ok? Então, ó, ele salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Sempre. Por quê, professor? Porque quanto mais próximo do núcleo, menor é a quantidade de energia. Sempre. Essa é a ideia em relação a Bohr. Quanto mais próximo do núcleo, menor a quantidade de energia. Então, olha, quando ele absorve, ele tem que saltar para uma camada mais externa, porque tem mais energia nele. E quando ele está na camada mais externa, ele volta, ele retorna para a camada mais interna. Por quê, professor? Porque existe uma teoria que é chamada teoria da estabilidade eletrônica. Qual que é a teoria da estabilidade eletrônica, professor? O elétron quer estar no menor nível de energia possível. Não é? O elétron quer estar no menor nível de energia possível. Então, olha, ele volta. Quando ele volta, ele libera energia e é aqui que vai ter a questão para você. Fiquem atentos. Qual questão, professor? Normalmente, quando se trata disso aqui, nós estamos falando disso aqui, ó. Fogos de artifício, teste de chama. O que é isso, professor? Isso aqui é a representação do modelo atômico de Bohr. Excitação eletrônica. Essa luz aqui, ó, essa lâmpada, ela só emite luz por causa disso. Mas como, professor? Como assim? O que está acontecendo aqui nessa lâmpada? Nessa lâmpada existe corrente elétrica passando dentro de um gás específico. Esse gás aí, ele faz o quê? Ele absorve energia na forma de corrente. Quando ele absorve, gente, por favor, nada acontece. Você não vê nada. O negócio que você vê é aqui, ó. Quando ele retorna, quando ele libera. Então, ó, quando o elétron volta para uma camada mais interna, é que ele libera essa luz que a gente vê. Essa luz, essa energia, é chamada fóton. Tá? Então, o fóton que a gente percebe, que a gente consegue ver, é quando, professor? Sempre quando o elétron volta para uma camada mais interna. Por favor. Por que eu falei da pegadinha? Porque ele vai contar a história de Bohr, ele vai contar dos fogos de artifício, ele vai contar do teste de chama, e aí ele vai falar assim, qual é o momento em que você consegue ver a emissão da cor, ou a emissão da luz? A pergunta é sempre essa, e vai ter um monte de coisa descrita, e claro, duas alternativas. O elétron está saltando para uma camada mais externa, ou o elétron está saltando para uma camada mais interna? Resposta: você vê quando? Quando está saltando para mais interna. Não se esqueça, por favor, galera. É aí que vai ter essa questão. Juro para você. Se cair isso aqui, essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha. Tudo bem? Bom, tá aqui descrito, ó. Através, então, dessas camadas, ele descreve o que nós chamamos de linhas do espectro visível. Vocês já ouviram falar espectro? Espectro significa luz, tá?
O espectro, eu estou falando de ondas eletromagnéticas. Nós temos espectros visíveis e invisíveis. Espectro visível são as cores que a gente vê, por exemplo, do arco-íris. É dentro do visível. Tá? Invisível, nós temos tanto para baixo quanto para cima. Para baixo, que a gente diz em nível energético, seria o infravermelho. A gente enxerga infravermelho, gente? Não. Ultravioleta é para cima. Ultravioleta também é um espectro, professor? Também, mas não é visível para a gente também. Ok? Então nós temos espectros visíveis e invisíveis. Nesse caso aqui nós estamos falando justamente dessa separação em relação aos elétrons, à medida que eu tenho essas camadas. Tudo bem até aqui? Gente, quando se trata de modelos atômicos, nós temos esses 4. Professor, esse último então é o mais atual? Não. Não, na verdade ele está correto, perfeito, professor. Não, ele falta coisa nele. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a gente for falar da eletrosfera, da estrutura dos elétrons, ok? Bom, isso é teoria atômica. Vamos ver algumas questões? Tá aqui, ó. Primeira questão. John Dalton, 1766-1844, químico, meteorologista inglês, começou a lecionar cedo, com 12 anos, quando também começou a estudar a teoria de Sir Isaac Newton, bastante divulgada na Inglaterra. Teve aulas informais com John Gall, filósofo cego, com quem aprendeu francês, latim, grego, matemática, astronomia. Sobre os postulados de Dalton, considere a alternativa incorreta. Então, com relação a Dalton, o que é incorreto para Dalton aqui? Bora lá. Primeiro, os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si? Isso é incorreto, gente? Ele falou que todos os átomos do elemento eram iguais, não eram? Então, não pode ser essa. Próximo. Os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e que o que diferencia são as massas relativas? É incorreto? É correto. O que ele falou? Ele falou que a massa... Ótimo. O que diferencia um elemento do outro são as massas, não é? Massas e propriedades, mas particularmente a massa é o que define o átomo, segundo Dalton, ok? Então, não é isso aqui também. Bora ver a próxima. Os átomos de um elemento podem combinar com os átomos de outro elemento, formando átomos compostos. Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo de tipos de átomos. Isso. Na verdade, o que ele está falando aqui são das substâncias. O que acontece? Lembra que eu falei que para formar uma substância eu tinha um conjunto de átomos? E todas as vezes que eu tenho esse conjunto de átomos, eu tenho uma substância específica. É isso que ele está falando. Se eu alterar esse conjunto, muda a substância. Ponto, seria isso. Tá? Então é incorreto isso aqui? Não é correto. Agora a gente vai para a próxima. Os átomos não podem ser criados, podendo ser divididos ou destruídos somente por meio de processos químicos. Átomos podem ser destruídos? Nem divididos. Segundo Dalton, de jeito nenhum. Átomos são indestrutíveis, indivisíveis, imutáveis, segundo a teoria de Dalton. Então, onde está o erro, né? Onde está a incorreta? Letra D, alternativa. Ok? Bom, professor, isso aqui é concurso? É concurso. É isso aqui. Vamos ver outra. Olha só. Ó. Uma das evidências de que os átomos são formados por partículas menores se vê através de experimentos, né, de experimentação. Sabemos hoje que o átomo é formado por elétrons, prótons e outras partículas subatômicas. Sobre a descoberta do elétron, responda a alternativa correta. Bora lá. Letra A. Quem descobriu? Rutherford, através do experimento da lâmina de ouro, foi o primeiro a descrever a presença do elétron? Cuidado, hein? Rutherford falou dos prótons. É porque é muito parecido os nomes, tá? Rutherford foi prótons. Por favor, prótons e o núcleo. Fala assim, núcleo. Foi isso que ele descobriu mesmo. Próximo, Thomson, através dos tubos de raios catódicos, foi responsável pela descoberta dos elétrons? Agora sim.
É esse, só para a gente ver os outros, né? Tá aqui. Millikan, através do tubo de raios catódicos, foi responsável pela descoberta dos elétrons? Não. Professor, quem que é esse tal desse Millikan? Não é uma das teorias atômicas, tá? Millikan, na verdade, ele foi responsável por determinar a quantidade de carga do elétron. Tá? É um outro físico, ele que determinou a quantidade de carga do elétron. Marie Curie, através da experimentação com radioatividade, descobriu o elétron? Não. Na verdade, através da experimentação com radioatividade, ela descobriu dois elementos químicos bem importantes, que são polônio e rádio. Foram esses dois. E, por fim, Einstein, através do efeito fotoelétrico, descobriu o elétron. Não faz nem sentido. Né? Einstein tem outras teorias da relatividade, tem outras coisas, né, dentro da mecânica quântica, mas não foi a descoberta do elétron. Então a gente já viu, na verdade, eu estou falando de Thomson. Tudo bem? Tranquilo? Próximo. Marca alternativa que define o modelo atômico de Rutherford. Então vamos lá. Primeiro, os átomos são constituídos por um núcleo com carga negativa. Núcleo com carga negativa? O núcleo tem carga positiva. Lembra, elétron é carga negativa e está na eletrosfera. Então já não pode ser isso. Todo núcleo. Sim. Ah, descrever. Não, mas está tudo descrito, está tudo também. Tá? E vocês têm acesso depois à aula gravada também, não é? Também. Ah, tem muita coisa, né? Verdade, verdade. Entendi. Sim, sim, entendi, entendi. É porque é muita coisa, realmente. Mas tá bom. Mas vamos. Ó, galera, eu estiver falando muito rápido, vocês também, tá? Vocês falam, professor, dá uma reduzida. Porque eu vou no ritmo de vocês, tá? Porque quanto mais eu passar pra vocês, melhor. Eu sei. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Vocês falam, professor, dá uma reduzida, eu volto. Tem problema, eu vou devagar, tranquilinho. Tá? Então vocês podem falar, não tenha medo não. Fala, professor, dá uma reduzida. Beleza, vou dar uma reduzida. Ok? Então vamos lá. Os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva? Sim. Carga positiva, não é? Vamos lá. Onde toda a massa estaria concentrada? Sim. Ao redor do núcleo estariam distribuídos elétrons que possuem carga negativa? Sim, estariam lá na eletrosfera. Então já sabemos que é essa. Vamos ver só as outras. Olha aqui, ó. Letra C. Os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva? Sim. Onde toda a massa estaria concentrada? Por enquanto está certo, professor. Ao redor do núcleo estariam distribuídos elétrons que possuem carga negativa. Ué, ele repetiu. É igual, né? Eu que errei aqui, porque na verdade seria uma das duas, tá? Deixa eu só voltar se ele... eu que repeti, tá? Eu que errei. Repeti aqui. Mas não tem problema, depois a gente volta. Letra D. Ah, é? Ah, é verdade, desculpa. É isso. A B fala metade, isso é. Não é a metade, é onde toda, né? Aí sim, não é metade, né? Toda a metade. Desculpa. É isso mesmo. Então, na verdade, não pode ser a B porque ele fala da metade. Seria, na verdade, essa C, porque é toda a massa, né? Não é metade. Nós estamos falando de praticamente toda ela lá no núcleo, ok? Aí sim, obrigado. Próximo, os átomos são constituídos por um núcleo com carga negativa. Já nem precisa continuar, né? E por fim, letra E, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva, onde toda a massa estaria concentrada, aí sim. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os nêutrons. Não, né? São os elétrons, tá? Por isso que, na verdade, a letra C é a alternativa correta. Certo? Tudo bem? Bom, até aqui, teorias atômicas. Agora a gente vai para a estrutura atômica. O que é estrutura atômica, professor? Do que o átomo é constituído. A partir dessas teorias que a gente viu, a gente já sabe definir o seguinte, a gente até viu em uma das questões. Uma coisa que eu tenho que definir bem claro, deixa eu ver se tá aqui. Uma coisa que eu tenho que definir bem claro é justamente que o átomo, ele possui três partículas extremamente importantes, que são conhecidas como partículas fundamentais. Quais são essas partículas, professor? Tá aqui, ó.
elétron, próton e nêutron. Ponto. A partir de agora, lembre-se disso. Todo átomo tem que estar em relação às três partículas fundamentais. São as partículas subatômicas que nós conhecemos. Professor, tem mais do que essas? Tem. Vai ser perguntado para a gente? Não. Por que não, professor? Porque as outras partículas que foram sendo descobertas não estão relacionadas às propriedades do átomo. Elas estão relacionadas a outras características. E não é comum, de maneira nenhuma, a gente estudar. Na verdade, a gente nem estuda isso. Só físico, mestre, doutor que vai estudar essas partículas. Só para você ter uma ideia. Que são as partículas dentro do núcleo. Algumas outras partículas, como nós temos neutrinos, pósitrons, antielétrons, e tem um monte de coisa. Tá? Mas a gente não usa. O que a gente usa, professor? Está aqui. Partículas fundamentais. Então, quais são essas partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons. Características dessas partículas. Vamos lá, ó. Primeira delas, nucleares. Nós temos duas, não é? Prótons e nêutrons. Está aqui, ó, lá no núcleo. Quais são essas características, professor? Primeiro, prótons. Três características que eu tenho que saber do próton. Primeira característica, carga positiva. Fechou? Carga positiva. Próton, positivo. Segunda característica, massa unitária. Como assim massa unitária, professor? O que eu quero que vocês entendam? Em relação ao átomo, o átomo é algo extremamente pequeno, correto? Se ele é muito pequeno, gente, a massa é igualmente muito pequena. Só para você ter uma ideia, a massa de um átomo é em torno de 10 a menos 21. Significa que você pega mais ou menos 1 quilograma e divide por 602 sextilhões. Eu estou falando de algo infinitamente pequeno. Então, como eu não tenho como mensurar nas unidades que a gente usa do cotidiano, nós usamos uma referência melhor, mais simples. Eu vou considerar, então, que o próton tem a massa igual a 1. Se pedir unidade, U. 1 U. Como assim 1 U, professor? Assim, né? Ó. 1 U. Significa uma unidade de massa atômica. Ok? Então, próton pesa 1 U. É isso, fechou? Massa unitária. Aonde ele se encontra mesmo? No núcleo. E agora vem a característica que eu quero que vocês não se esqueçam. Lembra que Dalton falou que o que definia o elemento era a massa, correto? Eu disse para vocês que aquilo não é verdade. Aqui está a verdade, ó. O que define um elemento, professor? O núcleo, o número de prótons. O número de prótons, a gente já vai falar. Então, para que serve prótons, professor? Para identidade ou identificação de um elemento químico. Ok? Então, a primeira partícula, prótons, presente no núcleo, carga positiva, massa unitária e é responsável pela identificação de um elemento. Tá? Em outras palavras, a gente já vai falar disso. Cada elemento é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. O que diferencia um elemento de outro? O número de prótons mesmo. Tá? Exemplo, carbono tem 6 prótons. Todos os átomos de carbono têm 6 prótons. Se tiver 7 prótons, não é mais carbono, é nitrogênio. Então muda. Mudou o número, mudou um só, professor, mudou. Então é outro elemento. Ok? Tudo bem? Bom, bora para a próxima partícula. Tá aqui, ó, nêutrons. Continua sendo núcleo. Nêutron, núcleo. Como o próprio nome diz, a carga desse cara é nêutron nula. Fechou? Carga do nêutron, neutro. Ok? Massa equivalente à do próton também é igual a 1 U. Ok? Então a massa do nêutron é praticamente igual à massa do próprio próton. Tudo bem?
Só aqui já tenta descrever o seguinte. Lembra que eu falei que praticamente toda a massa está lá no núcleo? Está aqui por quê? Porque eu tenho quem? Essas duas partículas que têm massa. Fechou? E como eu havia dito para vocês, para que serve o nêutron? Por que ele tem que estar ali, professor? Porque ele é necessário para estabilização, para equilíbrio do núcleo. Porque cargas positivas se repelem. Então, entre uma carga positiva e outra, eu tenho que ter uma carga neutra ali. Eu tenho que ter uma parede. Essa parede é o nêutron. Ok? Curiosamente, professor, todos os átomos de um mesmo elemento têm o mesmo número de nêutrons? Não. Aí a gente já vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Não. Tem tudo? É que... Ótimo, boa. O nêutron está ali para estabilizar. Professor, isso significa que os átomos radioativos que têm um problema nuclear ali, eles não têm nêutron? Não é isso, não. O que, que acontece? Já para dar uma adiantada. Quando o núcleo tem poucas partículas positivas, beleza, ele consegue estabilizar. Só que a partir de uma certa quantidade, quando eu tenho muita carga positiva, eu vou colocando mais nêutron para tentar estabilizar, mas não consigo. A maioria dos elementos radioativos, eles têm um número de prótons tão grande que, mesmo tendo nêutron, não consegue estabilizar. E aí o que, que acontece? Vez ou outra aquilo se parte. Quando se parte, eu tenho a radiação. Entendeu? Então a radioatividade é referência. Por que, que existe a radioatividade? Por causa dos prótons. Os prótons se repelem lá dentro, tem muito próton. Ah, mas tem o nêutron, professor? Tem, mas não é o suficiente. E aí eles se repelem. Então os átomos muito grandes têm essa característica. Por isso que se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o final só é elemento artificial. Por que artificial? Porque na natureza não existe. Literalmente aquilo se rompe. Aquilo você faz ele e em poucos segundos ele se parte e vira um outro elemento. E a gente vai falar disso. Tá bom? Então lembra disso aqui, ó. Nêutron está para estabilização, mas ele sempre consegue? Nem sempre. Ok? Então, partículas nucleares. Tá claro? Posso ir para frente? Pode. Beleza. Próxima partícula fundamental está lá na própria eletrosfera. Na verdade, só tem uma, não é? Que faltou os próprios elétrons. Está aqui, ó. Elétrons apresentam carga negativa, a gente já falou. Carga negativa, né? Estão lá em órbita na eletrosfera. Massa, por favor, palavrinha mágica. Desprezível. Não é inexistente, por favor. Por que desprezível, professor? Porque a massa do elétron equivale a você pegar um próton e dividir por quase 2.000 vezes. Muito pequeno, não é? Então, olha só, para você ter equivalência de massa, para cada próton você teria que ter 1.860 elétrons. Impossível um átomo ter tudo isso para ter uma massa unitária. Então, como essa massa é muito, mas muito pequena, eu desprezo ela, apesar de existir. Tá? Elétron tem massa? Tem, mas é desprezível. Tá? Muito pequeno, a gente não vai considerar essa massa. Certo? E qual é a grande importância dos elétrons, professor? Está aqui, ó. Os elétrons, eles estão envolvidos principalmente na formação das substâncias e nas reações químicas. Em outras palavras, o que faz uma substância ser formada em relação a outra é justamente as interações dos elétrons. Os elétrons são importantes? Extremamente. Uma característica que eu quero deixar bem claro para vocês. O núcleo é algo praticamente imutável num átomo. Tá? O núcleo não vai mudar. Por quê? Porque qualquer alteração no núcleo gera uma alteração de identidade. Então, por exemplo, lá na radioatividade. Radioatividade não em si é uma alteração nuclear. E daí, professor? Quando altera alguma característica do núcleo, aquilo faz com que a identidade do átomo mude. Vou dar um exemplo. Na bomba nuclear. A bomba nuclear é uma bomba de urânio. Tá? Elemento urânio. O elemento urânio ele se parte formando dois outros elementos. Criptônio e bário. Você fala, ué, professor, mas tinha urânio? Tinha. O que aconteceu com o núcleo? Rompe-se, quebrou.
Quando quebrou, o número de prótons mudou. Aí mudou também o elemento. Aí vira um outro elemento, outro elemento. Então, toda alteração no núcleo está intimamente ligada a uma alteração na identidade do elemento. Por isso que normalmente não acontece. Normalmente, a maior parte das reações, o núcleo fica intacto. Outra característica importante, o núcleo não está lá no centro. O que está do lado de fora? A eletrosfera. Não é mais fácil interagir com o que está mais externo do que com o que está mais interno? Então, toda alteração vai ocorrer lá nas eletrosferas, lá nos elétrons. Troca de elétron, compartilhamento. É ali que vai acontecer. Tudo bem? Essas são as 3 partículas fundamentais. Posso para frente? Vamos lá, ó. Representação, outra palavrinha mágica. Por que representação, professor? Porque eu não vou ficar desenhando esses caras. Normalmente eu tenho uma forma de representar. Como funciona, professor? Características que normalmente são representadas. Primeira delas, palavrinha mágica, número atômico. Número atômico é importante, professor? Muito. O que é o número atômico? Em outras palavras, é o número de prótons. E o que é número de prótons, professor? A identidade. Número atômico nada mais é do que a identidade do átomo, a identidade do elemento. Cada elemento possui um número atômico específico. Exemplo, professor, lembra que eu falei que o carbono tem 6 prótons? Então, qual é o número atômico do carbono? 6. Qual é o número atômico do nitrogênio? 7. E assim por diante. Número atômico nada mais é do que o número de prótons. A representação é essa letra Z. Tá? Então, falou para você Z, eu quero o Z desse cara. O que é o Z? Número de prótons é o número atômico. Tudo bem? É a mesma coisa, é igual. Tá? Outra é esse aqui, ó. Número de massa. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Lembra que eu falei que a massa está toda no núcleo? O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. E os dois não têm massas iguais? Então a massa total é a soma dos dois. Por favor, ó. Número de massa, massa, próton mais nêutron. Professor, posso dizer que é o número atômico mais o número de nêutrons? Também pode. Não é número atômico, não é número de prótons? Então também pode. Então eu posso dizer que a massa é prótons mais nêutrons, ou a massa é número atômico mais nêutrons. Também dá certo. Tudo bem? Outra representação importante. Símbolo atômico. Símbolo atômico é o seguinte. Quando se começou a definir os elementos, literalmente tinham desenhos para representar cada elemento. E isso complicava bastante, né? Desenhar cada elemento fica difícil. Então, o que mudou? Hoje, a gente representa ele com letras. Quais letras, professor? Primeiro, um elemento ele pode ser representado por uma ou duas letras. Tá? Uma ou duas letras. Sendo que sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda, quando tiver, minúscula. Tá? Por favor. Exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui são 2 elementos. 2 letras maiúsculas, 2 elementos. Então, ó, já grava assim. Quero saber quantos elementos tem. Número de letras maiúsculas. É o que importa. Quantos elementos tem aqui? Um só. Só para descrever, esse é carbono e oxigênio. 2 elementos. Esse aqui é cobalto. Um outro elemento. Tá? Então, lembre-se, sempre quando for descrever, a primeira obrigatoriamente é maiúscula. A segunda, se tiver minúscula. Tudo bem? Outra curiosidade é que a letra, essas letras aqui, elas não são escolhidas aleatoriamente. Essas letras estão em referência ao nome do elemento em latim. Por isso que às vezes não bate. E aí, cuidado com alguns. Quais alguns, professor? Aqui, ó. Na e S. Na, sódio. Vai, professor.
Não devia ser S? Então, é porque o nome em latim dele é natrium. Então, por isso Na. Na, sódio. E S é quem, professor? Enxofre. Então, cuidado que às vezes dá essas confusões, sim. Quer ver um outro que é muito normal ter confusão? É esse aqui, ó. Caipe. K é potássio, tá? E P, fósforo. Então dá muita confusãozinha, tá? Para esses elementos. Cuidado com eles. Então, ó, as letras são relacionadas aos nomes em latim. Por isso que às vezes vai ficar meio esquisito alguns, tá? Com o passar do tempo, fazendo os exercícios, você acaba gravando pelo menos os principais. Esses aqui são alguns dos principais. Você fala, não, esse aqui. Professor, tem que saber todos da tabela? Não, pelo amor de Deus. Muitos deles você não vai usar, a grande maioria você não vai usar. Você vai usar alguns que são básicos. Esses aqui são alguns bem importantes, ok? Então, nome, símbolo atômico deles. Estão aqui alguns, tá? Bom, outra característica é a própria representação. Aqui tem alguns, né? Ó, sódio, ouro, nitrogênio. Aqui, representação atômica. Normalmente, ele vai representar um átomo dessa forma, ó. Aqui em cima, número de massa. Embaixo, número atômico, seguido do próprio símbolo atômico. Pode ser invertido. Talvez você pense, professor, como é que eu vou gravar isso? Não quero que você grave isso aqui. Eu quero que você grave o seguinte. Independente das posições, lembra que a massa sempre é maior do que o número atômico. Por quê, professor? Porque a massa já tem o número atômico também, não é? Massa não é prótons mais nêutrons? Então lembra assim, ó, independente da posição, o maior número é a massa. O menor é o número atômico. Tudo bem? Gravem isso aqui então, ó. O maior número é a massa. O menor é o número atômico. Fechou? Tudo bem? Então lembra disso. Maior número, massa. Menor número, número atômico. Aqui alguns exemplos. Então tá aqui, ó. Ferro, 5626. E agora, professor? Quais são as características que eu posso analisar já desse cara? Vamos descrever aqui, ó. Esse cara eu tenho as seguintes características. O que eu já estou vendo aqui? Primeiro, a massa é 56. Está claro para todo mundo que é o maior? O número atômico, o Z, 26. Qual é o número de prótons dele? 26. É o mesmo, professor? Sim. Sempre, sempre, sempre é igual. Qual é o número de nêutrons dele? Ah, professor, mas não está escrito aqui. Agora vem a dica. A dica é o seguinte, ó. Subtrai maior menos menor. Sempre. Massa não é prótons mais nêutrons? Se a massa é 56 e o próton é 26, para achar o nêutron basta eu subtrair. Tá aqui, ó. Difícil. Gravou? Então lembra, ó, para achar nêutrons, e é ali que ele vai perguntar bastante. Por quê, professor? Porque próton sempre está descrito. Né? Próton sempre está descrito. Está ali. Não tem erro. Massa também é fácil. Agora, nêutrons, normalmente você tem que fazer essa conta. E muita gente erra. Ah, como é que eu faço? Lembra disso, ó. Maior menos menor, tu acha o nêutrons. Tudo bem? Pode apagar aqui? Pode? Então tá, deixa eu... Subtrair o maior pelo menor. 30. Fechou? Sempre assim, ó. Maior menos menor, tu acha ele. Ok? Olha para esse aqui agora, ó. Potássio. Massa, 40. Número atômico, 19. Né? O maior e menor. Número de prótons, 19 também, não é? Igual o número atômico. E o número de nêutrons?
Fechou. 21. 40 menos 19. Sim. Pode pedir os outros também. Do fulano, potássio, do. Isso. Esse é potássio. Do potássio, por exemplo. Acabou. Não tem erro. Subtrai aqui. Achou o número de nêutrons. Fechou? Ah, você fala aqui assim? Não, do jeito que você quiser. É que eu coloquei na ordem porque já estava aqui. Só lembra disso. A massa é sempre o maior. É o A. É. O quê? Só tem um caso para ser igual, que é o hidrogênio. Exato. Só tem um caso em que a massa é igual ao número atômico, porque eu não tenho nêutrons. É o caso do hidrogênio, de um dos isótopos de hidrogênio. O restante, todos, você vai ter sempre mais. Ok? Fechou? Então, por exemplo, professor, deu igual. Então não tem problema, vai ficar 1 e 1. E aí o número de nêutrons é 0, porque é subtração. Agora, menos tem como ter, professor? Não. Não tem como ter número de massa menor do que o número atômico, porque você tem uma soma, né? Que é prótons mais nêutrons. Fechou? Tudo bem? Bom, tá aqui, então. Eu vou deixar essa daqui para vocês, ó. Hg, mercúrio. Vocês dão conta de fazer, né? 280 você faz, né? Ó, qual dos dois é massa? 200. Qual é o número atômico? 80. Qual é o número de prótons? E qual é o número de nêutrons? Fechou. Tá claro? Isso é a maior parte da representação. Já foi tudo, professor? Não, porque tem ainda mais uma característica. Vamos lá, ó. Tá aqui. Representação. Íons. Vocês já ouviram falar de íons? O que são íons, professor? Íons são átomos ou moléculas que apresentam carga, positiva ou negativa. Falou de íon, eu estou falando de alguém que tem carga positiva ou negativa. A gente já vai entender o que é isso. Professor, o que acontece para um átomo apresentar carga? Você viu que os anteriores não tinham carga. O que é a carga? A carga ela é representada como um sinal, mais ou menos. Quando eu fiz uma representação, igual estava ali, por exemplo, potássio, K1940. Tinha alguma carga aqui? Ele pode apresentar a carga quando ele estiver assim. Ó. Opa, agora tem uma carga. Sempre, cargas são representadas por sinais, positivo ou negativo. Quando apresentar um sinal, eu estou falando de um íon. Se for positivo, esse íon ele vai ser chamado de cátion. Tá? Então, o que é um cátion? É um íon positivo. O que é um ânion? É um íon negativo. Então, ou é positivo ou é negativo. Se for positivo, esse íon eu vou chamar de cátion. Se o íon for negativo, eu vou chamar de ânion. Ok? Só que agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Lembra que eu falei que o núcleo ele não se altera? Isso significa que eu não posso adicionar prótons ou perder prótons. A única coisa que altera são os elétrons. A partir de agora, para ter um íon, lembra disso aqui. Só existe um íon porque alguém ou perdeu ou ganhou elétrons. Tá? Cargas positivas não se movimentam. Você só troca cargas negativas. E aqui gera uma grande dúvida normalmente. Por quê? Para você ficar positivo, você tem que perder elétrons. Mas, professor, eu estou perdendo e estou ficando positivo? Eu estou ganhando e estou ficando negativo? Eu quero que você grave assim, ó. Elétron é dívida. Fechou? Elétron é boleto. Tu ganha um boleto, você fica feliz ou fica triste? Tu fica negativo. Fechou? Tu ganhou um boleto, ganhou elétron, tu fica negativo. Não preciso mais pagar esse. Tu fica positivo. Lembra disso. Elétron é dívida, fechou? Por quê, professor? Porque eu estou falando de cargas negativas. Se você perde carga negativa, você fica mais
positivo. Se você ganha a carga negativa, você fica mais negativo, ok? Então lembra disso aqui, ó. Eu sempre gosto de gravar para ficar mais fácil assim, ó. Pelo menos da carga positiva. PP. Perdeu positivo. Então esse cara aqui, ó, positivo por quê? Porque ele perdeu. Tá? Ele está positivo porque ele perdeu elétrons. Sempre elétrons. Então perdeu. O que eu quero que vocês lembrem? Lembra que eu falei que neutralidade é ter cargas positivas e negativas iguais? Então, por exemplo, aqui tem carga? Não, não é? K4019 não tem carga. Se ele não tem carga, quantos elétrons ele tem? Agora você vai gravar assim, ó. Todas as vezes, átomos neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ok? Número de elétrons é igual ao número de prótons. Quantos prótons ele tem? Então, quantos elétrons ele tem? 19 também. Fechou? Se a carga é zero, o número de prótons e elétrons é igual. Por favor, não confunda. Tem muita gente que pensa assim, a carga é zero é porque eu tenho 0 elétrons, professor. Não é isso. Carga zero é porque o número de prótons e elétrons é igual. Tudo bem? Tá aqui, ó, pra gente entender, ó. Carga zero, átomo neutro, próton e elétron é igual. Carga diferente de zero, íon, não é? Carga diferente de zero, ou seja, tem mais ou menos, é um íon. Significa que ele ganhou ou perdeu elétrons. Se a carga for maior do que zero, positivo, significa que é um cátion e ocorreu perda de elétrons. Se a carga for menor do que zero, ou seja, negativo, significa que é um ânion e houve ganho de elétrons. E como que eu vou definir a quantidade de elétrons que foram ganhos ou perdidos? Na real, é a carga. É a seguinte: o número que vier acompanhado da carga está referente ao número de elétrons que foi ganhos ou perdidos. Se ele tiver, por exemplo, mais 2, é porque ele perdeu, lembra mais, perdeu 2 elétrons. Se ele tiver menos 2, é porque ele, negativo, ganhou 2 elétrons, ok? Única coisa que eu tenho que tomar cuidado é igual eu falei, professor, mas aqui o senhor não colocou número. Na química, todas as vezes que não aparecer um número, significa que é 1. Então, isso aqui pode ser representado assim. Então, ele perdeu quantos? Agora vem a dica. Para que você vai ficar fazendo fórmula se você pode fazer assim, ó? Ele perdeu 1, não perdeu? Positivo. Perdeu. Só que quanto ele tinha antes de perder? 19, não tinha? O número de prótons e elétrons não era igual? Se ele perdeu 1, ele tem 18 elétrons. Não, prótons continua sendo 19. Isso, só elétron que muda. Prótons não pode mudar. Tá? Agora, elétrons posso mudar. Então, quando você olha, por exemplo, para isso, o próton continua sendo 19. Ah, quantos elétrons tinha antes da carga? Tinha 19, porque era neutro. Tá? Lembra disso. Se era neutro, o número de prótons e elétrons eram iguais. Eram iguais. E aí você vai fazer assim, ó, peraí. Ele tinha 19 prótons e 19 elétrons. Carga positiva, opa, ele perdeu um elétron. Perdeu um elétron, ele tinha 19, ficou com 18. Ah, oi. Sim, mesmo. Não muda, não muda. Nêutron não muda. Lembra que eu falei, na verdade, o núcleo não muda. Não pode mudar. Prótons e nêutrons não muda. O que muda só é elétrons. Peraí, você fala na pergunta ou na resposta? Ah, ótimo. Sim, escrito seria assim, ó. Quantos, vamos dizer assim, quantos
elétrons e quantos nêutrons tem nisso aqui? Por que eu estou falando elétrons e nêutrons, professor? Porque normalmente os outros dois estão aqui. Ele pode falar todos? Pode. Aqui você só tem que tomar cuidado com uma palavra. Respectivamente. Tá? Respectivamente significa na ordem que foi cobrado. Então, se ele falou elétrons e nêutrons, a primeira coisa que eu tenho que saber é elétrons. Quantos elétrons tem esse cara? 18. E quantos nêutrons ele tem? Ó, nêutrons, 21, ó, nêutrons, subtrai. Então aqui, ó, 18 e 21, desse jeito. Prótons continua sendo 19. Não pode mudar. Lembra disso. Prótons e nêutrons não muda. Tá? Então aqui eu tirei elétrons. Prótons continua sendo 19. Por isso até que eu tenho a carga positiva, só para que eu entenda. Por quê? Tá aqui, ó. O que é a carga? Prótons menos elétrons. Se eu tenho 19 prótons e 18 elétrons, 19 menos 18? 1 positivo, não é isso? A carga não é 1 positivo? Professor, posso usar essa conta? Pode, não tem problema nenhum. Eu só não gosto de falar para vocês usarem sempre essa conta, porque pode te dar confusão. Porque você trocou isso aqui e já errou. Então lembra, o que é a carga? Prótons menos elétrons. Mas é muito melhor eu fazer daquela forma. Muito melhor. Lembra, próton não muda. Ok? Tranquilo? Tudo bem, gente? Pode passar para frente? Só para a gente testar, então. Vamos lá, professor. Tá aqui, ó. Esse cara tem carga? Não. Então vamos lá, é carga neutra. Vou colocar até um zerinho assim, porque fica mais fácil para você ver. Se não tem nada ou tem esse zero, significa que é neutro. Então tá aqui, ó. Qual é a massa? 35. Qual é o número atômico? 17. Tudo bem até aqui? Beleza? Isso. É assim, não tem nada, zero. Mais significa mais um. Menos significa menos um. Professor, e se tiver mais do que isso, aí vai estar mais dois, menos, aí não tem problema. Então, ó, só o sinal tem o 1 na frente. Não tem sinal, aí é zero. Fechou? CL. Curiosidade, é assim, ó, professor, pode dar confusão na hora que fizer? Não dá pelo seguinte, você viu que o L aqui é até meio diferentinho, tem que ser diferente. Ele vai colocar sempre para você assim, ó, CL assim, lá. Para você não confundir, não pode colocar assim, ó. Exatamente. Porque tem o I maiúsculo. Se você olhasse assim, você ia ficar, e agora? É CI, carbono e iodo, ou é CL? Então ele nunca vai dar assim. Lá ele sempre vai. Quando aparecer um L é assim. Tá? Igual assim, ó. A, L. Vai estar sempre assim. Sempre meio cursivo. Tá? Aqui é que eu não achei a letra certinha. Mas mesmo assim você consegue ver que tem uma perninha, né? Porque o I seria os traços. Então aqui, ó. Achei massa e o número atômico. Vamos lá agora para as três fundamentais. Prótons. Ótimo. Nêutrons. Aqui, ó. 35 menos 17, 18. E por fim, elétrons. Ó, normalmente elétrons, ele é representado um E menos, tá? Não é um acento, não é um E, é um E menos, tá? E menos, quantos elétrons tem ele? Carga é zero, não é? O número de prótons e elétrons é igual, 17. O senhor podia dar tudo 17? Podia. Pode dar tudo igualzinho? Pode, não tem problema. Mas pode dar tudo diferente também. Ok? Alguma dúvida desse? Não. Esse está tranquilo. Vamos pro próximo. Volto, tranquilo. Como que acha? Aqui, ó. Carga
zero. O que significa carga zero? Prótons e elétrons é igual. Ok? Então, carga zero, prótons e elétrons é igual. Como prótons é 17, elétrons é 17. Tudo é só se pedir. Não só se pedir. Tá? Só se ele pedir. Eu vou mostrar aqui algumas questões que faz exatamente isso. Ele vai pedir uma coisa, ele normalmente não vai pedir tudo. Ele vai pedir algumas coisas. Eu quero saber o elétron e a massa. Quero saber qual que é o elétron e o número atômico. Qual é o elétron e prótons, ou prótons e nêutrons, e assim por diante. Ok? Posso passar? Entendeu então os elétrons? Então, ó, não tinha nada aqui, né? Não tem nada. Prótons e elétrons é igual. Ou se tiver o zerinho. Intervalo? Galera, intervalo. Boa pergunta. Vamos lá, deixa vocês dar uma descansadinha, a gente volta daqui.